Mensagem número 124, permaneçamos fiéis, baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, onde ele diz: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E Emmanuel comenta: num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional, e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Então vejam, pessoal, que o centro dessa mensagem, né, o eixo orientador dessa mensagem é a fidelidade à prática espiritual, né? É a fidelidade à prática do Evangelho. Vejam que no versículo de Paulo, que foi selecionado aqui por Emmanuel para ilustrar essa passagem, ele diz que se requer nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Ora, o que é um dispenseiro, né? Qual é o significado de dispenseiro? Dispenseiro é o encarregado, né? No caso, o encarregado de quê? Os praticantes são encarregados de trazer mais luz para o mundo, de trazer mais paz, de trazer mais bondade, de trazer mais compaixão e de trazer mais amor a esse mundo de provas e expiações tão conturbado e tão cheio de confusões. Né? Essa é a finalidade, né? É o que está ao nosso encargo como praticantes do Evangelho. E aí o que Paulo nos diz é que nós temos que ser fiéis a esse princípio. Né? Nós temos que nos esforçar em conceder paz, né? Em dar compaixão, em oferecer amor, né? Em dedicar paciência, né? Em prestar serviço, em distribuir caridade, enfim. Nós temos que estar o tempo todo em nosso cotidiano exemplificando aquilo que as reflexões evangélicas nos propõem. Né? É isso que Paulo está nos dizendo aqui. É interessante, inclusive, a gente considerar que esse versículo selecionado por Emmanuel é o versículo 2 do capítulo 4 da primeira epístola aos Coríntios. Mas no versículo 1, que antecede este, Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Vejam que Paulo está propondo aqui aos componentes da comunidade dos coríntios naquela época, que todos se considerassem servos do Cristo. E Emmanuel está trazendo isso para nós praticantes da doutrina espírita, que nos consideremos como servos do Cristo, ou seja, que nos consideremos como praticantes espirituais que se mantenham fiéis ao espírito de misericórdia e tolerância que emana de todo o ensinamento evangélico, né? E é interessante aqui no início do comentário de Emmanuel que ele vai falar que nessa comunidade religiosa, vamos dizer assim, nessa comunidade de seres
que se motivam a praticar o evangelho, cada peça tem uma importância fundamental, né? Cada peça precisa cumprir com a sua parte. E ele compara isso a uma orquestra, né? Onde se um dos músicos desafinar, toda a orquestra desafina, né? E ele compara também com uma linha de produção, né? Onde se um dos componentes da linha de produção falhar, o produto vai sair defeituoso. Então, a mesma coisa acontece na comunidade religiosa, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem a responsabilidade de usar os seus dons para espalhar, né, a mensagem evangélica, sobretudo, através do exemplo, né? Mais até do que através da palavra, através do exemplo, embora também seja nosso dever divulgar os ensinamentos também, sempre que possível, através da nossa palavra, né? E aí Emmanuel vai seguir no comentário, né? Falando em seguida sobre a questão da associação da fé a um trabalho efetivo de prática espiritual, né? Porque não basta apenas crer no Evangelho, não basta apenas crer em Jesus como enviado divino que nos trouxe uma mensagem de iluminação. É preciso que ponhamos a mão na massa, né? Porque Emmanuel diz aqui com todas as letras que é verdade que a nossa fé precisa se sustentar incondicionalmente, mas também precisamos ser servos ativos, né? Precisamos combater a preguiça espiritual em nós, né? Precisamos nos imbuir da motivação de aproveitar toda a dinâmica da nossa vida cotidiana para a prática espiritual, né? Para o aprendizado que traga crescimento interior, né? E, inclusive, Emmanuel aqui usa a analogia de um navio, né? Dizendo que de nada adianta o comandante de um navio ser um gênio de sabedoria e bondade se aquele que está trabalhando lá na sala de máquinas, né, colocar uma bomba no meio das máquinas, né? Ou seja, não adianta nada nós termos um mestre lúcido e iluminado como Jesus, se nós no nosso cotidiano ficamos jogando bombas de crueldade, bombas de intolerância, né, bombas de impaciência, enfim, se ficamos arremessando vibrações negativas nos ambientes com os quais convivemos, né? De nada adianta que Jesus seja um mestre exímio se nós não formos praticantes dedicados, né? Então é isso que Emmanuel aqui nos traz com essa imagem do navio, né? Que a nossa para que haja uma evolução espiritual efetiva, é preciso que, além de um mestre lúcido e iluminado, como é o caso de Jesus, nós também sejamos praticantes dedicados, né? É fundamental que a gente se dedique à prática espiritual, né? E Emmanuel vai caminhando para o final da mensagem, né? Chamando a atenção também para que a gente não fique se desculpando, né? Dizendo, não, eu não posso praticar, não tenho condições de praticar, porque eu ainda sou uma pessoa muito cheia de defeitos, né? Cometi muitos erros, né? Sou cheio de imperfeições, não dá para eu praticar. Não, isso não é verdade, porque o caminho da iluminação ele só vai ser percorrido quando nós agirmos como se já fôssemos seres iluminados. O que eu quero dizer com isso? Embora não tenhamos chegado ainda à perfeição espiritual, nós devemos atuar no mundo como um ser perfeito atuaria, ou pelo menos tentar atuar no mundo como um ser perfeito atuaria, ou seja, praticando o quê? Praticando a sabedoria, praticando a generosidade, né? Praticando a perseverança, a energia constante, né? Praticando a paz, a paciência, né? Ainda que não tenhamos a capacidade de fazer essas práticas 100%, é importante que façamos da forma como for possível, porque é fazendo essas práticas que nós atingiremos o estado pleno, né? O estado de completude e de perfeição em cada uma dessas qualidades espirituais. O interessante das perfeições espirituais, né, tais como a compaixão, a bondade amorosa, a alegria altruísta, a equanimidade, paciência, generosidade, o interessante delas é que, ao mesmo tempo em que elas são o ápice do caminho, né, o fim do caminho, elas são também o caminho em si, porque é o exercício delas que nos levará
à plenitude dessas perfeições em nós. Então, alegar tropeços, culpas ou inibições para não praticar não é válido no caminho espiritual, né? Nós temos que entender que temos potencial, sim. Temos potencial para ser pacientes, temos potencial para sermos compassivos, temos potencial para sermos amorosos, misericordiosos e tolerantes. Mas esse potencial só vai aflorar se nós, de fato, praticarmos, se nós, de fato, aplicarmos os ensinamentos evangélicos na nossa vida cotidiana.